ouve, Senhor, a minha prece. Eu quero aqui te pedir teu favor, alguém que padece, que não merece, mas quer teu perdão. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Veste tua vida morrendo na cruz. Eu quero ser teu, meu Jesus. Quantas vezes eu te deixei, não querendo te encontrar. Quantas vezes eu te magoei sem pensar. Quantas vezes me deste a mão, mas eu não quis aceitar. Quantas vezes em meu viver te fiz chorar. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Veste tua vida morrendo na cruz. Eu quero ser teu, meu Jesus. Bom dia, meu querido amigo. Que bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Esse sábado é um sábado gostoso. Estar junto para adorar sempre é muito gostoso, especialmente no sábado. E o tema da lição dessa semana fala sobre a oração intercessória, o poder da oração intercessória. Eu já fiz algumas mensagens sobre isso. Se você procurar na minha lista das minhas mensagens aí no YouTube, você vai encontrar umas 2 ou 3 que eu falo sobre oração. Então, se você quiser aumentar o seu conhecimento sobre isso, procure ali. Você vai ver que é bem interessante. A oração intercessória é muito gostoso. Mas antes de falarmos da oração intercessória, eu quero cantar com você. E eu ouço esse hino, Jardim de Oração, 418 do nosso cenário. Eu lembro de Jesus, que sempre gostava de ir a um jardim para orar. Vamos cantá-lo. Imagine-se no jardim com Jesus orando. Meu Jesus no
no jardim está esperando, num lugar de eternal perfeição. Ele é luz e sua glória cintila neste lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Meu Jesus perto está e o portão abrirá neste lindo jardim de oração. Meu Jesus no jardim está esperando, onde eu vou suplicar-lhe perdão. Quero ouvi-lo falar de conforto neste lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Meu Jesus perto está e o portão abrirá deste lindo jardim de oração. Meu Jesus no jardim está esperando e convida ao que sofre aflição para entrar e fluir seu descanso neste lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Meu Jesus perto está e o portão abrirá neste lindo jardim de oração. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez estamos diante do Teu altar, onde queremos louvar, glorificar e adorar o Teu nome. Queremos pedir que participe conosco do estudo dessa lição e principalmente que esteja sempre ao nosso lado, nos conduzindo em Teus caminhos. Que unjas os meus lábios com as palavras do Teu Espírito Santo e abre o coração daqueles que estão assistindo esse programa e daqueles que futuramente irão assistir, que possam também ser alcançados pelo Teu Espírito Santo e possam entender assim os Teus propósitos para a nossa vida. Agora, Pai, participa conosco desse estudo, te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Poder da oração intercessória. O verso para memorizar está em Tiago, no capítulo 5 e no verso 16, e diz o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quando era da idade aproximadamente uns 5, 6 anos, eu tive meu primeiro contato com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Influenciado por meu avô materno, eu ia com ele, minha mãe e alguns membros da nossa família à igreja todas as semanas. Naquela época eu decidi que eu queria ser um pastor. Alguns anos mais tarde, agora com 9 anos, meus pais se estabeleceram numa cidade no interior de Santa Catarina e lá eles trabalhavam num bar e churrascaria. Como a situação era difícil e os funcionários às vezes não eram muito confiáveis, eu fiquei encarregado de cuidar do bar. Meu pai cuidava do assador, assava a carne, minha mãe cuidava da cozinha
e minha irmã mais velha servia as mesas. Assim a família trabalhava junto, sempre tinha mais uma outra pessoa que ajudava. Naquela época eu não tinha muita ideia dos malefícios que podia adquirir naquele lugar, mas mesmo assim eu continuava indo à igreja todas as semanas. Agora ia acompanhado com minha irmã e depois eu continuei sempre indo sozinho. Com o decorrer do tempo, meus pais mudaram de endereço e agora tinham somente a churrascaria, onde eu ajudava a servir as mesas. E mesmo ali, também manuseava bebidas alcoólicas, cigarros, carnes imundas, enfim, uma série de coisas que não eram muito condizentes com a vida que eu queria levar. Já nessa época eu comecei a orar pela conversão dos meus pais. Eu fui crescendo e eu percebi que se eu quisesse alcançar o meu sonho de ser um pastor, eu deveria sair de casa e ir em busca do meu sonho. Eu sempre até que um dia surgiu a oportunidade para eu sair e ir em busca do meu sonho. Sempre eu mantive o hábito de orar pela conversão do meu pai e da minha mãe. E eu posso dizer para você que foram bem mais de 20 anos que eu orei por eles, pela conversão deles. Até que um dia eu recebi o convite para fazer o batismo do meu pai. Agora já como pastor, eu havia realizado o meu primeiro sonho de ser um pastor. Estava trabalhando na cidade de São Paulo, no distrito de Jardim Santo Eduardo. Quando então eu fui fazer o batismo do meu pai, e se realizando o meu segundo sonho, vendo os meus pais batizados e servindo a Deus. Minha mãe já havia se batizado há algum tempo antes, e agora a família estava junto com Deus. Eu posso dizer uma coisa para você, em minha vida e meu ministério, eu pude sentir muitas vezes o valor da oração intercessória. E eu posso garantir para você uma coisa, vale a pena orar pelos nossos semelhantes. Vale a pena orar por aqueles que nós queremos ver no céu. A oração é uma arma muito poderosa. E isso nós temos que entender num outro âmbito do que muitas vezes nós apenas olhamos. Porque na grande controvérsia entre o bem e o mal, a oração intercessória é uma arma poderosa. Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 10, versos 4 e 5, diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. A oração não é apenas algo passageiro. Não é algo que você usa no momento de dificuldade. Não é apenas algo piedoso que nos faz sentir bem interiormente. Ellen White diz que a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo, no livro Caminho a Cristo. É compartilhar com Ele as suas alegrias, suas tristezas, lutas, vitórias, sonhos e também as decepções. É na oração que nos conectamos com Deus, em um nível mais profundo. É por meio da intercessão que nos enganjamos na guerra espiritual e suplicamos ao Todo-Poderoso pela salvação das pessoas que amamos. É nesses momentos tranquilos de oração que o nosso coração se une ao coração de Deus. E é por meio da oração que Deus nos dá sabedoria para alcançar aqueles que nos rodeiam. E é por meio da oração que o Espírito Santo pode trabalhar poderosamente para influenciar a vida das pessoas por quem você está intercedendo. Sabe, Deus está fazendo todo o possível, tudo o que Ele pode para alcançar as pessoas sem as nossas orações. E em sua infinita bondade, Ele nunca viola uma coisa: a liberdade de escolha. Deus nunca interfere na nossa liberdade de escolha. No entanto, nossas orações fazem a diferença, porque existem regras básicas no conflito entre o bem e o mal. No mundo espiritual existem algumas regras. Uma das leis eternas do universo é que Deus deu todo
Deus deu a todo ser humano a liberdade de escolha. E vou dizer uma coisa para você: nem a totalidade dos demônios do inferno podem forçar você a pecar. Nem mesmo a totalidade de anjos celestes jamais pode obrigar você a fazer o que é certo. A decisão final sempre será sua. Deus voluntariamente se limita por nossas escolhas. Ele não usa a força para fazer com que nós o sirvamos. Então, isso é uma coisa importante. A escolha sempre é minha, é sua. Do que será de você? Agora, quando nós intercedemos por uma pessoa, isso autoriza para que Deus opere de maneiras que ele não poderia agir se não estivesse alguém intercedendo. Ellen White afirma claramente que no conflito cósmico entre as forças do céu e as legiões do inferno, Deus honra a nossa liberdade de escolher, orar uns pelos outros, trabalhando poderosamente em seu favor. Ele nunca força as pessoas a fazer a sua vontade. Antes, envia seu Espírito para comover o coração delas de maneira mais poderosa possível. Ele envia anjos celestiais desde os mundos mais distantes, a fim de derrotar as forças do mal. De maneira que o indivíduo por quem estamos orando tenha uma mente clara para tomar a decisão correta sob a inspiração do Espírito Santo. No livro Mensagens Escolhidas, segundo volume, página 377, Ellen White diz o seguinte: anjos ministradores aguardam ao pé do trono para obedecerem instantaneamente à ordem de Jesus Cristo no objetivo de responder toda a oração feita com sinceridade e com fé viva. Sabe, no momento em que nossas orações sobem ao trono de Deus, Jesus ordena que anjos celestiais desçam imediatamente à terra. Ele os capacita a repelir as forças do mal que lutam para controlar a mente das pessoas por quem estamos intercedendo. O indivíduo tem a liberdade de escolher Cristo ou Satanás. E nossas orações não forçam, nem manipulam a sua vontade. Elas oferecem a melhor oportunidade para o indivíduo ver os problemas de maneira clara, proporcionando a melhor probabilidade de escolher uma vida eterna, que é o que nós queremos. A oração abre o nosso coração para a influência divina. E isso é muito importante. Quando oramos, nós estamos autorizando o poder de Deus a exercer uma influência na vida dessa pessoa. Nossas orações abrem as portas para que Deus trabalhe mais poderosamente em favor de outra pessoa. Ele respeita a nossa liberdade de escolha e também por nosso intermédio derrama o seu Espírito Santo para influenciar pessoas para o seu reino. Ele libera os poderes do céu em favor delas. Nossas orações se tornam o canal pelo qual Deus influencia poderosamente as pessoas para a vida eterna. O que temos que lembrar é o seguinte: a nossa luta não é uma luta aqui na terra. Eu tenho dito para as pessoas, quando alguém pisa no seu pé no ônibus, ou quando alguém faz alguma coisa, alguma maldade com você, não coloque a culpa naquela pessoa. São as forças pelas quais vivem ao nosso redor, que nós não vemos, que são as forças invisíveis, são os principados e as potestades, os príncipes desse mundo, as forças do bem e as forças do mal que estão atuando ali. Em Apocalipse, capítulo 18, veja como essa passagem nos ajuda a entender o real valor da oração intercessória. Em Apocalipse 12, de 7 a 9, ali nos fala de uma batalha que houve no céu. E nessa batalha nós vemos o resultado. Capítulo 12 de Apocalipse, verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles.
E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então aqui nós vemos Satanás sendo expulso do céu. Em Efésios, no capítulo 6 e no verso 12, você percebe ali um outro detalhe que Paulo traz. No livro de Efésios, ele chama atenção direto sobre a nossa luta. Capítulo 6 de Efésios, verso 12. Porque não temos que lutar. Eu estou em Gálatas aqui, poxa vida, a gente às vezes até erra o livro, desculpa. Capítulo 6, verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a nossa luta não é contra pessoas. E em 2 Coríntios, no capítulo 10, Paulo amplia essa visão no capítulo 10 de 2 Coríntios, verso 4. Veja o que Paulo diz ali. Porque as armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando nós sofismas. Destruição de fortalezas. Esse é o que as forças do bem fazem contra as forças do mal. Através desses textos, a Bíblia levanta um véu entre o mundo visível e o mundo invisível. E nos mostra que há uma luta entre o bem e o mal, entre as forças da justiça e as forças das trevas, entre as forças de Cristo e as forças de Satanás. Considere essa declaração do livro Grande Conflito, página 525, que diz o seguinte: faz parte do plano de Deus nos conceder em resposta à oração da fé o que ele não daria se não pedíssemos assim. Então notem, muitas vezes nós ficamos desanimados e acabamos não orando como deveríamos, mas lembre-se, na luta contra o bem e contra o mal, na luta entre o bem e o mal, certas coisas que Deus nos concede são respostas à oração de fé. Muitas vezes não é da sua oração de fé, mas de alguém que está intercedendo por você. Na guerra entre o bem e o mal, a oração faz a diferença. E isso é algo que nós precisamos entender. A oração não é simplesmente pegar um telefone e ligar para alguém. A oração é uma intervenção divina em nossa vida. O desejo de orar é uma intervenção divina. Orarmos é autorizar Deus a agir e atuar na vida de alguém. Jesus teve o hábito de orar. Na segunda lição, na segunda parte, Jesus, o poderoso intercessor, na segunda-feira. Observe nos textos que temos aqui de Lucas, capítulo 3, verso 21, 5, 16 e 9, verso 18. Observe como na vida de Jesus, em seu ministério, ele teve uma vida de oração. Veja lá, Lucas 3, 21. Ali, logo ao sair do rio, do batismo, logo após ser batizado, veja o que Lucas relata. Eu tenho a impressão que só Lucas que relata esta situação. Capítulo 3, verso 21. Aconteceu que ao ser o povo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o que é que aconteceu? O céu se abriu, e o texto 22 diz, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. Quando foi que o Espírito Santo desceu para capacitar Jesus para o seu ministério? Quando ele estava orando. Vejam, capítulo 5 agora, verso 16. Jesus fez alguns milagres, e então no verso 16 diz,
Ele, porém, se retirava para lugares solitários. Para quê? E ali orava. Jesus tinha o hábito de retirar-se para locais tranquilos, onde ele pudesse ter uma ligação mais íntima com o Pai. Capítulo 9, verso 18. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos. Jesus estava orando e aí os discípulos chegaram ali. A vida de Jesus foi uma constante comunhão com Cristo, seu Pai, desde o seu batismo até a sua morte. Na cruz, você pode perceber que em todas as situações sempre Jesus orava. Houve ocasiões em que ele se retirou à parte para orar, houve ocasiões em que ele passou a noite inteira orando, houve uma ocasião antes de andar sobre o mar, que ele passou do escurecer até as 3, 4, 5 horas da manhã em oração. Quando ele escolheu os discípulos, ele passou a noite em oração. Houve outras circunstâncias que ele levantava-se cedo antes do dia clarear e ele saía e orava. Ele sempre tinha um momento em que ele pedia e clamava a Deus para que Deus mostrasse o que fazer. Agora, veja o que Jesus fez com Pedro. Em Lucas, no capítulo 22, aqui tem um momento interessante da vida de Pedro. Pedro teve uma série de circunstâncias interessantes no seu relacionamento com Jesus. Agora, aqui tem uma situação bem periclitante, bem terrível, né? Veja ali o que diz, versos 31 a 34. Simão, Simão, eis que Satanás os reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Qual foi a resposta de Pedro? Notem. Pedro disse, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. É uma verdade o que Pedro falou. Tanto é que Pedro arrancou da espada e queria matar o servo, as pessoas que estavam ao seu redor ali. Jesus não permitiu. Mas o que aconteceu posteriormente? Pedro sabia que ia negar, e é interessante isso. Jesus sabia que Pedro ia negá-lo. E mesmo assim ele falou o quê? Eu estou orando por você, para que a tua fé não desfaleça, para que você não afunde nesse barco de provações pelas quais você vai passar. É interessante o carinho de Jesus pelo ser humano. O carinho que Jesus tem, o cuidado que ele tem por você. Você não é diferente de Pedro. Nem eu. Nós somos impulsivos. E Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, na oração sacerdotal, o Jesus orou por você e por mim. Ele orou na sua oração, ele diz, oro também por aqueles que vão conhecer a mensagem posteriormente. Então ele orou por mim, orou por você, orou por nós, para que a nossa fé seja firmada. Essa frase, eu roguei por ti, fez a diferença na vida de Pedro. Quando Pedro negou, caiu em si, ele não fugiu, não fez como Judas, que cometeu o suicídio. Ele se arrependeu e foi em busca de um encontro com Jesus. Também há uma coisa interessante em Hebreus, no capítulo 7. Hebreus, no capítulo 7, há uma coisa interessante, uma certeza que nós podemos ter quando enfrentamos as tentações. Veja ali, Hebreus capítulo 7 e o verso 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre por interceder por eles. Notem, ele sempre está intercedendo com ele. E é interessante nós observarmos que aqueles que ganham pecadores para Cristo são pessoas de oração.
E notem uma coisa interessante, o exemplo de Jesus. Jesus orou nominalmente por Pedro. Jesus citou o nome de Pedro. Você, quando orar por alguém, cite o nome da pessoa por quem você está orando. É importante isso. Não que Deus precise saber, mas sabe para que isso? É para Satanás saber que Deus tem autorização para tocar no coração daquela pessoa. Para ele não acusar a Deus de ser injusto ou incorreto, de não estar respeitando as ordens, os limites que existem, as leis no mundo espiritual. Nossa persistência em orar certifica que reconhecemos a nossa total e absoluta e completa dependência de Deus para alcançar a pessoa por quem estamos orando. Você está orando por alguém há muito tempo? Continue. Como eu disse no início, eu orei mais de 20 anos pela conversão dos meus pais. Não me arrependo de tê-lo feito. Continuo orando pela conversão de outros. Alguns já entregaram o coração a Jesus, outros ainda não. Mas eu continuo orando. A minha parte eu estou fazendo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está atuando na vida dessas pessoas. Agora note uma coisa interessante, as orações intercessórias de Paulo. Paulo também tinha o hábito de orar, intercedendo pelas pessoas. E quando você lê as epístolas, as cartas de Paulo às igrejas, você percebe que nos primeiros versos ele manda um recado dizendo que está orando pela igreja. Veja lá em Efésios, no capítulo 1. É bonito esse texto, com Paulo intercedendo pela igreja de Éfeso. Efésios capítulo 1, versos 16 até 18. Veja o que Paulo diz aqui. Não cesso de orar por você. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Iluminados os sonhos do nosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, Paulo intercede pela igreja de Éfeso. Quando você abre o livro de Filipenses, no capítulo 1, você percebe a mesma coisa, nos versos 3 a 5. Dou graças a Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E quando você vai no livro seguinte, que é Colossenses, lá no capítulo 1, nos versos 3, diz o seguinte: damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Essas palavras de Paulo são algumas das mais inspiradas e encorajadoras da Bíblia. Elas estão repletas de promessas, bem como de apelos para que sejamos preenchidos com amor, o conhecimento, o discernimento que vem do conhecimento de Jesus, a fim de que possamos ser tudo o que Deus deseja, tudo o que Deus quer que nós sejamos pelo poder dele. Agora notem, outra pessoa que orou intercessoriamente foi Daniel. Daniel estava preocupado com o retorno do povo de Israel para Jerusalém, depois do cativeiro babilônico. Já havia passado 70 anos e a profecia que Jeremias havia feito de que o povo retornaria depois de 70 anos não estava se cumprindo. Então, no capítulo 10 de Daniel, ele começa a orar. E ele ora. E é interessante que ele não ora há pouco tempo. Eu acho interessante aqui, o texto bíblico diz o quê? Vamos ler. Daniel capítulo 10, versos 10 a 14. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que eu sou enviado a falar contigo esta palavra. Eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse: não temas, Daniel,
porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, por causa das tuas palavras é que eu vim. Notem, quando você começou a orar, as palavras foram ouvidas, e foi despachada uma ordem para que ele viesse. Agora veja o que diz no verso seguinte. Verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por quanto tempo? 21 dias. 21 dias. E aí, quem veio mais? Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Aqui nós podemos ver que Daniel estava preocupado com um assunto, que era o retorno do povo de Israel do cativeiro babilônico para Jerusalém. E ele estava orando, porque ele não estava vendo acontecer cumprir-se a profecia de Jeremias. Então aqui nós percebemos uma real luta entre os poderes celestiais do bem e do mal. Nessa luta, quem veio para estar ao lado de Daniel? Miguel, que significa quem é como Deus. É outro termo para descrever Jesus como comandante de todos os anjos, em combate direto contra Satanás. E ali, Cristo, que é o eterno Filho de Deus, pré-existente, onipotente e divino, vem ao encontro das necessidades do homem para atender a sua súplica. Uma das funções como comandante dos anjos é derrotar finalmente e destruir Satanás. Agora, é interessante a gente observar uma coisa. A nossa oração não deve ser uma oração assim muito superficial. Deve haver um foco, um objetivo. Em toda a Bíblia há uma ênfase na especificidade da oração, que não é um vago desejo do coração. Apresentamos a Deus pedidos específicos. Jesus orou especificamente por seus discípulos. O apóstolo Paulo orou especificamente pelos cristãos de Éfeso, de Filipe, de Colossos, e por seus jovens colegas como Timóteo, Tito, João Marcos e outros. Sempre foi específico. E Samuel, em 1 Samuel, no capítulo 12, diz o seguinte: pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu servo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então somente temei ao Senhor, servi-o fielmente, com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas ele fez por você. Jó também diz o seguinte: se alguém pudesse conter Deus pelo homem, como o homem pelo seu próximo. Se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o homem pode contender com o seu próximo. Tanto Samuel quanto Jó enfatizam a necessidade de intercessão fervorosa, sincera e específica. Suplicar a Deus por homens e mulheres que não conhecem a Cristo é a nossa mais importante obra que podemos desempenhar. Em 1 João, no capítulo 5, aqui esse é um texto muito importante para a nossa vida de oração. 1 João, capítulo 5, os versos 14 a 16, diz-nos o seguinte: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: cuidado com o que você pede na oração. Talvez você diga, mas por quê? Porque é o seguinte: junto com Jesus atender a sua oração, vem a responsabilidade de usar aquilo que você pediu para a honra e glória de Deus. E o verso 16 diz o seguinte:
Se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus que lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecados para a morte e este não digo que rogue. Então, mas veja bem, se alguém vir o seu irmão pecar, ore por ele para que ele se volte a Cristo. Quando oramos uns pelos outros, nós nos tornamos um canal de bênçãos de Deus para eles. Ele derrama o rio de água da vida do seu trono no céu através de nós para essas pessoas. O exército de Satanás treme ao som de uma fervorosa oração intercessória. Quando oramos pelos outros, Deus honra nosso compromisso com Ele e nossa dependência do seu poder, empregando todos os recursos do céu para transformar a vida dessas pessoas. À medida que nossas orações sobem ao seu trono, seres angelicais entram em ação sob o comando de Deus. Uma advertência oportuna para você. Com essa eu quero finalizar. Oração e pecado nunca poderão viver juntos no mesmo coração. Ou a oração consumirá o pecado, ou o pecado vai engasgar e atrapalhar e impedir a oração. Essa frase foi de J.C. Ryle, clérigo inglês do primeiro bispo da Diocese da Igreja de Inglaterra em Liverpool. Querido irmão, invista tempo na oração intercedendo pelos seus semelhantes. Seja específico no que você pede, pois os celeiros celestiais estão repletos de bênçãos à disposição de seus filhos terrestres, esperando apenas que alguém os peça. Participe você também desse movimento de oração. Ore por alguém, interceda por alguém, e você verá a diferença que isso vai fazer na vida dessa pessoa e também na sua vida. Que Deus abençoe você, para que você possa estar preparado para este grande encontro. Encontre-se com Jesus no lugar de paz, onde você só pode encontrar paz em Cristo Jesus. Esse é o hino que eu quero cantar com você agora. Lugar de Paz. É o número 413 do nosso inário. Vamos juntos a este lugar de paz. Orar e buscar a Deus. Vamos orar? Pai querido, gratos somos a Ti, porque pudemos mais uma vez estudar a Tua Palavra. Que Tu operes em nossa vida, para que seja uma vida de oração e uma vida de buscas a Ti.
uma vida de encontro contigo e uma vida de paz que só encontramos em Cristo Jesus. Vem estar ao nosso lado. Toca no coração de cada um dos teus filhos, para que sinta o desejo e possa brotar no seu coração a disposição de gastar tempo orando por alguém. E que esta oração certamente vai fazer a diferença na vida da pessoa por quem estamos orando e também fará diferença em nossa vida. Continua conosco, Pai, concedendo-nos um sábado feliz, tranquilo em Tua presença e que estejamos sob os Teus cuidados e a Tua mão poderosa a cada momento desse dia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter participado conosco do estudo da recapitulação dessa lição. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais. Eu confesso para você que ao ler esse material eu aprendi muito. E se você quer ver, o tempo não deu, tem uma historinha muito interessante no site da maiscpb.com.br. Ali no auxiliar da lição tem o auxiliar e tem o comentário. No comentário, no início do comentário, tem uma historinha bem interessante sobre um missionário. Vale a pena ler. Eu não contei para você, eu vou guardá-la para contar um outro dia, porque o tempo já foi, ok? Que Deus abençoe você, que você tenha um sábado maravilhoso com Cristo Jesus. Não se esqueça, lembre-se, se você não está inscrito em nosso canal, inscreva-se. Se você gostou, curta, envie essa mensagem para outras pessoas, divulgue essa mensagem para que mais pessoas possam compreender e aprender sobre o valor da oração intercessória. Daqui a pouquinho voltamos. Que Deus abençoe e que você tenha um sábado maravilhoso. Até já!